Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos lá para mais uma aula. Desta vez nós vamos para a nossa aula de revisão. É isso mesmo, vamos junto então? Vamos de olho na tela para a nossa agenda da nossa revisão. Aula 21.2, formação das palavras. Falar em formação das palavras, nós vamos ter que primeiramente revisar a nossa questão sobre a morfologia, né? Porque nós estamos vendo aí a construção da palavra, né? Então, da palavra isolada, né? E aqui, antes da gente começar a explicar, nós vamos falar sobre essa introdução do conceito, né, da morfologia. Entender que essa parte da gramática trabalha essa palavra isoladamente, né? Entender como se constrói, como é que ela tem aí esses acréscimos, ora antes, ora depois, lembrando que a palavra ela tem inicialmente a sua raiz, que é a base. Nessa base, a partir dessa base, nós podemos aí estar formando palavras, acrescentando, né, a base inicial, que é antes do radical. Podemos acrescentar um prefixo. Também podemos acrescentar depois do prefixo, né, depois do radical, que aí vai ser um sufixo. E também nós vamos poder fazer formação de palavras de outra maneira, que é também com sufixo e prefixo ao mesmo tempo. Olha que legal, né? Então é sobre isso que a gente vai falar. E estamos exatamente, né, vendo essa formação e aí vinculado às 10 classes gramaticais, vinculado aí à morfologia. Beleza? Então tá. Então agora, beleza, vamos aí para o nosso esquema dessa questão da formação das palavras. Vamos junto. Primeiramente, nós temos 3 estruturas que formam as palavras, né? 3 estruturas que formam aí as palavras. Primeiro, nós podemos formar a palavra por derivação, vou pegar aqui uma caneta, por derivação, tá? Também podemos formar a palavra por composição e também por outros processos de formação. Quando nós temos formação de palavra por derivação, nós podemos utilizar, né, construir, ou seja, vamos ver que a palavra ela se constitui também, se forma por uma derivação prefixal, né, onde nós vamos ter aí o radical, né, e antes do radical vamos ter aí o prefixo. Também o sufixal, né? Nesse caso eu vou colocar aqui, ó, nós temos a base, que é o radical. Quando eu digo que eu posso formar a palavra por prefixal, é quando eu acrescento aqui, antes do radical, um prefixo. Também, pelo segundo caso, o sufixo que depois do radical. Beleza. Também vamos ter a formação de palavras parasintética, né? Que aí, no caso, esses dois ao mesmo tempo. Radical e sufixo simultaneamente, né? Porque se coloca um e não põe o outro, não vai dar sentido na palavra, beleza? Vai faltar. Nesse caso, lembra do nosso famoso infelizmente, né? Nós temos aí, nesse caso, a palavra raiz, que é feliz, né? Mas aí vai feliz. Se você coloca um prefixo, beleza. Se você coloca mente, infelizmente. Quando você retira o prefixo, não dá prejuízo nenhum, porque vai ficar felizmente. Se você tira o sufixo, também não vai dar nenhum prejuízo, porque ele vai ficar, né, também entendido, subentendido, tá? Ok. Vamos também construir palavras com a formação regressiva. Por exemplo, quando nós temos o verbo aí ajudando ou caminhando, né? Você pode reduzir ele para caminhar. E aí nós vamos estar vendo os termos da construção lá naquele sentido das vogais temáticas que nós estudamos na aula específica dos morfemas, né? Regressar e, no caso, voltar aí a sua formação inicial, nominal, que é as 3 terminações.
ar, e ir, tá? Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. A gente pode fazer também essa formação de palavra. E aí é questão também da imprópria, né? Formação imprópria. Pela composição nós temos duas e é bem legal. Essas duas composições, vamos aí ver, que é bem lúdica. Nós temos palavras formadas por justaposição, né? E por composição. Por justaposição, né? Nós vamos ter aí um exemplo básico. Vamos recordar aqui de uma palavra com justaposição. Quando eu digo Planalto. muito bem, planalto. Eu vou apagar aqui e vou colocar. Porque ele vai entender que nós temos plano mais alto, não é isso? Isso. Tá? Beleza. Planalto. Outra palavra composta por composição. Girassol. Gira mais sol. Aguardente. Nós vamos ter água mais ardentes. Porém, vai perder aí uma vogal. E aí perde aí a questão fonética, tá? E aí os outros processos de formação? Por abreviação, por sincronização, por onomatopeia e por neologismo. E o neologismo você usa bastante, né? Eu sei que você já tem um caderno aí de anotações de palavras novas. É isso? Então, valeu! E aqui agora, então, nós vamos encerrar, tá bom? A revisão aguardando vocês lá nas atividades. Valeu? Muito bem. Não fique plugado aí não, tá? Olá, estamos de volta. Olha que legal. Para quê? Para aquele momento importante que é qual? Tirando dúvidas, resolução das atividades de sala. É isso aí. Vamos embora então. Vamos embora. Para onde? Vamos lá, exercitar. Exercitar. Treinar com as atividades. Eita, é isso aí. Vamos lá, questão número 1. Assinale a alternativa em que a palavra não é formada por derivação regressiva. Letra A, comuna. B, boteco. C, agito. D, âncora. E, corte. E aí, lembra? Regressiva, lembrou aí da conjugação dos verbos ar, ir, primeira, segunda, terceira? Mais ou menos. Você chega aí no gabarito da questão da letra D, né? Por quê? Se você vai voltar para a composição derivação regressiva, você vai tirar, né? Vai excluir e aí fica ancorar. Lembrou? Né? Tá lá na aula, na tela, bem explicadinho. Ok, vamos embora à questão aí da justificativa. Por que essa derivação regressiva, né? Ela ocorre quando uma palavra ela é formada por acréscimo, mas por redução. Não por acréscimo, mas por redução, que é o que a gente mostrou lá. Se o termo denota ação, o nome será a palavra derivada e o verbo a palavra primitiva. Se o termo denota algum objeto ou substância, o nome é um substantivo primitivo e deu origem a um verbo. Nesse caso, âncora é um objeto, nesse caso, um substantivo primitivo que deu origem ao verbo ancorar. Questão número 2. Em qual dos itens abaixo está presente um caso de derivação parasintética? Letra A, conversinha. B, principalmente. C, obrigadinho. D, operaçãozinha. E, assustadora. Eita, lembrou? Vamos lá, aquele processo que você utiliza aí o quê? Prefixo e sufixo simultaneamente. O que é isso? Ao mesmo time, ao mesmo Para poder tempo. existir a palavra é necessária a presença dos dois, né? Em que se você tem aqui a palavra raiz, se você tira o prefixo, perde o sentido. Ou se você tira o sufixo, perde o sentido. Por isso que a gente fala simultaneamente. Beleza? Vamos lá. Qual é das 5 alternativas aí? Conversinha, né? Com é prefixo? Conversinha? Não. Qual é a palavra raiz?
conversar, converso, né? Então, aqui a gente só tem o quê? Inha. Só temos sufixo. Então, não temos os dois, não é a letra A. Letra B, principalmente. Será que essa é a questão? Principalmente. Qual é aí o radical? Qual é o sufixo, prefixo? Tem? Principalmente, né? Raiz e aí o sufixo mente. Também não é a questão. Letra C, obrigadinho. Qual é a raiz? Qual é a base dessa palavra? Obrigado, obrigada. Então já sabe. Isso aqui é apenas um sufixo, também ainda não chegamos no gabarito. Operaçãozinha, nós temos aqui inha, também o mesmo exemplo. Será que nós chegamos no nosso gabarito? E aí, nós vamos para o gabarito letra E, assustadora. Qual é a raiz? Assustadora, né? Nós temos aí o sufixo e o prefixo para poder dar o entendimento à palavra. Sem um, não tem condições. Porque se você não tem o prefixo vai ficar assustadora. Não existe essa palavra no dicionário. E se você tira dora, também não existe assustar. Assustado. Não, assustadora. Tem assustador, né? Vamos embora. Justifica para eles aí. Derivação parasintética é o processo em que acontece simultaneamente a anexação de prefixos e sufixos à palavra primitiva. Nesse caso, a palavra primitiva é susto. Beleza. Muito bem. Questão número 3. Marca alternativa cujas palavras tenham sido compostas pelos processos de composição por justaposição, aglutinação, respectivamente. Então, na sequência, né? Vamos lá? A, B, C, A. Girassol e aguardente. B. Bacia e árvore. C. Igreja capim. D. Orelha vazio. E. Sabiá cortina. Simbora. Então, já sabe que é a primeira, né? Aglutinação, por quê? Porque houve uma perda fonética e justaposição, porque o nome já diz justaposição, não sofreu alteração nenhuma. Beleza? muito bem. Gira mais sol, né? Não perdeu nada. A palavra girassol é composta por justaposição, processo de combinação de dois ou mais radicais, os quais não sofrem alteração na sua forma fonológica. E a palavra aguardente é composta por aglutinação, combinação de dois ou mais radicais que sofrem alteração na sua forma fonológica, aguardente. Então, veja assim, que lá não aparece uma perda aí. fonética. Some, né? Uhum. Ok? Vamos lá, então, questão número 4. O mesmo processo de formação da palavra feminismo é observado em letra A. Envergonhados. B. Desapontado. C. Cruelmente. D. Infraestrutura. E. Envelhecer. E agora, José? Olha só, você sabe que tem um radical, já sabe ali que a palavra tem radical. E aí? O que aconteceu? Acrescentou o quê? E aí, amadinho, não acrescentou um sufixo? Depois do radical? O mente, lembrou? Aí, vamos lá. Vamos aí a Vamos resposta. conferir qual é a resposta. Gabarito letra C. É cruelmente, olha aí, tem um radical e acrescentou o sufixo mente. Belezinha? Então, o mesmo processo de formação da palavra feminismo. Valeu! Beleza? Muito bem, e agora chegou a hora do Se liga no Enem! Beleza! Que negócio é esse, amadinha? Aê, Amadinha, eu tava aqui só no Somebody Love. Vamos lá, então. Se liga no Enem, é o momento de exercitar e a gente já traz um gênero. Só um trecho, né? Um pouquinho só do texto experiência interdisciplinar, tá? Vamos lá, então, à leitura. Devemos dar apoio emocional específico trabalhando o sentimento de culpa que as mães têm de infectar o filho. O principal problema que vivenciamos é quanto ao aleitamento materno. Além do sentimento muito forte manifestado pelas gestantes de amamentar seus filhos, existem as cobranças da família, que exige explicações pela recusa em amamentar, sem falar nas companheiras na maternidade que estão amamentando. Esses conflitos
constitui nosso maior desafio. Assim, criamos a técnica de mamadeirar. O que é isso? É substituir o seio materno por amor, oferecendo a mamadeira e não o peito. Beleza, vamos lá. Comando da questão. O texto é o relato de uma enfermeira no cuidado de gestante e mães soropositivas. Nesse relato, em meio ao drama de mães que não devem amamentar seus recém-nascidos, observa-se um recurso da língua portuguesa, presente no uso da palavra mamadeirar, que consiste, letra A, na contribuição da justaposição na formação de palavras, B, na formação de preconceito linguístico, C, recorrência a um neologismo, D, no registro coloquial da linguagem e na expressividade da ambiguidade lexical. Claro que não é na expressividade da ambiguidade lexical, não é isso aqui, né, de jeito nenhum. Porque, olha só, se a gente focar aqui, que é o objetivo, analisar aí, né, como foi feito esse recurso, mamadeirar, né? Foi uma nova palavra, não é isso? Mamadeira e mamadeirar, essa aí nasceu a partir do radical, mamadeira, né? Mamadeira. Então, nesse caso, na contribuição da justaposição na formação de palavra, na contribuição, não é na contribuição, não teve contribuição. Percebam que nós temos um radical, mamadeira. A novidade foi no sufixo que foi colocado. E aí, com esse sufixo, né, eirá, constituiu-se uma nova palavra, e uma nova palavra mesmo, né? E quando ela é nova, nós já estamos falando do quê? De preconceito linguístico? Nem pensar, né? Fora do contexto. Na recorrência de um neologismo, no registro coloquial da linguagem, gabarito letra C, na recorrência de um neologismo, tá? Mamadeirar, olha que legal, né? Mamadeirar, tá bom? É isso aí. Então, encerramos a correção das atividades. E agora chegou aquele momento deleite legal, que é o clube de leitura. Vamos lá. O nosso clube de leitura traz O Alto da Barca do Inferno, do autor Gil Vicente. Esta obra tem como tema tratado aí os valores de duas épocas, escrita na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. O Alto da Barca do Inferno é um grande clássico da literatura portuguesa. Ele possui diversas sátiras envolvendo aí a moralidade pelo destino das almas de alguns personagens. A obra satiriza o juízo final do catolicismo, além da sociedade portuguesa do século XVI. Legal, hein? Então você aí, aluno da NASA, continua lendo, porque você tem um belíssimo trabalho para encerrar essa unidade 1, né? Que é produzir aí o seu texto dramático, com a melhor parte que você gostou, tá bom? Depois você vai apresentar isso lá no sarau, no quintal, para a sua família, e aí você organiza, ornamenta, faz aquele palco e manda ver e coloca o papai e a mamãe, alguém para te gravar, e depois você vai mandar pra gente esse seu trabalho, tá bom? E aí nós vamos socializar na rede e assim nós vamos seguindo, tá? Valeu então! Para encerrar, convido você à leitura aí da mensagem. Vamos juntos, na voz da Amadinha. A vida é uma grande universidade, mas pouco ensina. A quem não sabe ser um aluno, Augusto Cury. Então, amados, concluímos a nossa aula. Obrigada pela companhia de vocês e até a próxima. Valeu, até a próxima.